lojista, seja muito bem-vindo à Masterclass Loja de Tintas Lucrativa. Se tu é dono de loja de tintas, aqui é o lugar certo. Eu sou a Priscila Caio, especialista em ensinar outros lojistas a acessar um lucro inexplorado de uma loja de tintas de uma forma que nenhum outro curso de gestão vai te ensinar. Nessa aula aqui eu vou te mostrar o caminho para que tu, que é dono de loja de tintas, pare de brigar por preço, venda muito mais e ainda multiplique os teus lucros. Eu vou te provar que tu tem sim um lucro dentro da tua loja que não está sendo bem aproveitado. O dinheiro está na tua frente e tu está deixando de ganhar. Aqui eu vou te revelar um diferencial único e incopiável pelo teu concorrente que vai permitir que tu venda mais sem ter que baixar o preço o tempo todo. Tu vai descobrir também como resolver o maior problema do teu cliente através de um atendimento e com isso criar de verdade um diferencial que atrai cliente, que gera muitas indicações, fazendo o teu negócio prosperar muito mais. Eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu quero que tu veja que é totalmente possível. Eu mesma acessei esses lucros inexplorados na minha própria loja. Eu lembro perfeitamente de quando a minha loja mal pagava as contas, com um faturamento que eu tenho até vergonha de falar, R$ 5.000 por mês, verdade. Quem tem uma loja pequena sabe que esse valor não paga nem as contas básicas e nós não tínhamos nem sequer condições de ter um funcionário. Era bem desanimador. Mas depois que eu implementei esse atendimento consultivo e criei um diferencial competitivo, é que tudo começou a mudar. Eu não tô falando apenas de teoria, tô falando de resultados reais mesmo. Vou te mostrar agora aqui na tela alguns dos nossos primeiros resultados para que tu veja esse salto de grandeza que a gente teve. Saindo de um faturamento sofrido, horroroso de R$ 5.000, com uma nova abordagem a gente começou a escalar. Primeiro veio um salto enorme de 30 mil, muito pouco, mas para nós era muito. Realmente foi uma mudança muito brutal de faturamento e a evolução não parou. 120, 150, 170 e sempre crescendo. É bom falar aqui que além do faturamento ter aumentado, o lucro aumentou drasticamente, porque é isso que realmente importa. E aqui nessa aula eu quero te falar que acessar esse lucro inexplorado da loja é possível tanto para lojas pequenas, como foi comigo, para grandes lojas também. Tu tá percebendo, com esse teu entendimento melhor em cores, tu tá percebendo um fechamento de vendas mais fácil do que antes? Sim, com certeza. Ah, maravilha. Era isso que eu precisava ouvir. Tá dando muito certo, Pri, de ajudar a escolher cor. Toda a técnica eu já estou fazendo com o que eu tenho, então tá dando super certo. Quem vê, ou veio por indicação ou por alguma coisa, ai, Carla, o que você acha dessa cor aqui? Pensei nesse quartinho aqui e tal. Me ajuda a fazer algo parecido? Ajudo. Então, essa parte faz muita diferença da consultoria ali, né? Do atendimento Do consultivo. atendimento consultivo. Isso aí, maravilhoso. Se tu tem uma loja menor com um faturamento ainda bastante baixo, eu te digo, chegar num faturamento que tu deseja, um lucro muito maior, é totalmente possível. Essa foi a minha jornada, saindo de apenas R$ 5.000 e crescendo passo a passo, pouco a pouco. Eu fiz e tu também pode fazer na tua loja, e a melhor notícia que eu vou te dar é que com pouquíssimos recursos. Agora, se tu tem uma ou mais lojas grandes com um faturamento que supera muito esses números que eu falei, tu deve estar pensando que 170 mil, isso não é nem vantagem para mim, isso é muito pouco pro meu negócio. E tudo bem, o que eu quero te trazer aqui é que tu observe não só o valor em si, mas o salto de grandeza de ter um faturamento com um lucro muito maior, uma transformação em uma loja de tintas. Imagine um salto de lucratividade apenas com um atendimento diferenciado. O que um salto de grandezas desses poderia proporcionar dentro da tua loja? O ponto aqui é um só, o que um atendimento consultivo, um atendimento diferenciado pode fazer para te acessar um lucro inexplorado de uma loja de tintas e deixar a concorrência para trás. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui nessa aula de hoje. A minha jornada de transformação não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, foi uma grande jornada de muito aprendizado, muitos erros, muitos acertos e principalmente descobertas que mudaram completamente o rumo da minha loja. Deixa eu te contar como tudo começou e como eu desenvolvi esse método que me tirou da beira da falência. A minha loja existe desde 2009, foi fundada pelo meu pai e eu comecei a trabalhar lá um ano depois. Eu tinha 18 anos, ainda sem entender absolutamente nada do negócio, mas com muita vontade de aprender. Depois de 2 anos lá, é que eu assumi completamente a gestão da loja, com 20 anos. No começo, eu tinha sonhos grandes para aquele negócio familiar, eu queria que a nossa loja vendesse muito mais, que tivesse lucro de verdade e não apenas sobreviver. Sonhava em transformar aquele
aquele pequeno estabelecimento numa referência na cidade, que as pessoas falassem, eu vou lá na loja da Priscila, eu vou lá na loja comprar porque eles são uma referência em tinta. Eu visualizava a nossa loja crescendo, eu queria clientes fiéis que escolhessem a nossa loja não pelo preço baixo, mas pelo que a gente oferecia de verdade. Só que o processo para chegar lá foi muito mais difícil do que eu podia imaginar. Na verdade, foi tudo tão difícil que a loja chegou à beira da falência. Eu sofria demais com um concorrente desleal e uma guerra de preços absurda. Tinha um concorrente em específico que vendia muito mais barato, era sempre um problema. Os clientes saíam da minha loja e iam comprar com ele. Era revoltante ver isso acontecendo todos os dias. Para eu não perder mais e mais vendas, sabe o que acontecia? Eu acabava cedendo ao fiado, mesmo sabendo que isso estava destruindo o fluxo do nosso caixa. Era um ciclo vicioso. Vendia fiado para não perder o cliente, mas daí não chegava o dinheiro porque o cliente não pagava no prazo, não conseguia pagar o fornecedor na data, era um verdadeiro caos. As noites sem dormir tomaram conta da minha rotina. Eu ficava acordada calculando, recalculando como que a gente ia conseguir pagar conta, pagar fornecedor. Meu pai chegava a tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir honrar ali os compromissos com as despesas da loja e com os fornecedores, e era desesperador. A loja era uma bagunça total, falta de organização, estoque descontrolado, não tinha sistema, produto espalhado por tudo quanto é lado. Como que um cliente ia conseguir escolher alguma coisa naquela bagunça, naquela desordem? Eu sabia que a gente estava perdendo muitas vendas, só que eu não sabia nem por onde começar a arrumar a casa. Antes da gente ter que demitir os vendedores, porque a gente não tinha mais dinheiro para pagar, eles eram meros tiradores de pedido. Eles não sabiam orientar os clientes, não entendiam de cores, não conseguiam agregar um valor no nosso atendimento. Era bem frustrante ver um potencial que uma loja poderia ter sendo desperdiçado completamente. O pior de tudo era não conseguir mostrar esse valor para o cliente. Isso que é o pior, não fazer o cliente enxergar o valor que a tua loja tem. Por mais que a gente começasse ali um atendimento, a gente explicava tudo direitinho, a gente era atencioso, mas no final o cliente queria saber somente do preço. Era como se todo o esforço ali não valesse nada. Chegou um momento em que eu pensei seriamente em desistir. A loja estava sugando todas as minhas energias, a minha saúde, o meu dinheiro, e nada dava retorno. Foi o ponto mais baixo ali da minha jornada, com certeza. E foi no meio desse caos que eu tive uma percepção que mudaria tudo. Comecei a observar no balcão da loja os clientes, entender ali quais eram as dificuldades, e eu notei que eles ficavam perdidos completamente na hora de escolher cores. Passavam muito tempo olhando as cartelas, saíam sem comprar, ou compravam sempre as mesmas cores, mas nunca saía totalmente satisfeito, sempre com aquela dúvida de que será que fiz a escolha certa. Aí é que me veio um insight. E se eu facilitasse essa escolha, se eu tornasse isso diferente, se eu transformasse a dificuldade deles na minha oportunidade? Eu percebi que a escolha de cores era a maior dor dos meus clientes. E se eu conseguisse resolver isso de uma forma única, teria encontrado um diferencial competitivo, e aí não seria mais sobre preço, seria sobre solução. A partir disso é que eu comecei a estudar muito mais e a implementar algumas mudanças estratégicas na loja. Primeiro, eu pintei as paredes da loja com cores diferentes, transformando ali um ambiente numa verdadeira vitrine de possibilidades. Os clientes começavam a escolher as cores olhando para aquelas paredes, e o processo deles eu percebi que começou a ficar muito mais fácil e mais rápido. Só que eu sabia que isso ainda não era nem de longe o suficiente. Então eu investi pesado mesmo em conhecimento. Eu fiz curso para entender melhor sobre cores, estratégias de vendas para conseguir criar mais valor, fazer com que o cliente comprasse comigo e não comprasse do concorrente. Eu queria era dominar tudo aquilo para o que realmente importava para o meu cliente, que era facilitar a vida dele na hora de comprar tintas. Esse conhecimento todo e esse desenvolvimento de um atendimento mais contínuo me deu muito mais segurança e agilidade. O principal disso tudo foi a agilidade no atendimento. Os clientes começavam a fechar as vendas com a gente na hora por causa da confiança que a gente transmitia e pela facilidade em comprar na nossa loja. Os clientes faziam indicações, mandavam fotos pelo WhatsApp agradecendo pelas escolhas de cores, e tudo deu muito certo, mas ainda tinha um problema. Alguns clientes vinham buscar as orientações com a gente e compravam tudo no concorrente mais barato, e isso me irritava profundamente. Todo o meu investimento e o meu tempo ia para as mãos do concorrente. Foi aí que eu comecei a desenvolver um painel
painel de cores mais estratégico, uma forma específica de apresentar, de organizar as cores, e isso transformou e muito a experiência de compra e o meu fechamento de vendas também. Nesse meio tempo eu aprendi a analisar melhor as margens dos produtos, entender o que estava me dando mais vantagem e criar estratégias de vendas ali em cima de algumas linhas de produtos. Então teve vários pontos ali importantes para esse desenvolvimento. Na época eu não tinha muita ideia sobre esse potencial de lucro de cada produto e eu precificava muito em cima dos preços que o concorrente vendia. E aí eu entendi que não era sobre vender mais, era sobre vender o que realmente importava, que realmente traria resultados para a minha loja. Eu comecei a direcionar muito estrategicamente os clientes para alguns produtos que me davam a melhor margem, sempre mantendo, claro, o foco na solução da dor deles. Quando tu entende de verdade os teus números, tu consegue criar ali as estratégias com muito mais assertividade e aí sim tomar algumas decisões que fazem total diferença para o resultado da tua loja. Quando eu vi, o meu faturamento começou a crescer mês a mês e aí o meu lucro consequentemente veio junto, porque estava tudo estrategicamente calculado. Entender e aplicar tudo isso se traduziu em todas as vantagens e tudo que eu sonhava para minha loja. A loja se tornou sim referência em um atendimento em cores. Os clientes começaram a se tornar mais fiéis e indicar a loja e eu comecei a ter depoimentos de clientes que compram comigo há mais de 10 anos e nem procuram hoje outros orçamentos. O crescimento ele veio sim de uma forma muito consistente e eu consegui me blindar em relação à concorrência e não competir mais por preço, e sim por valor. Quando tu resolve a maior dor do teu cliente de uma forma única e diferente, o preço deixa de ser um fator decisivo. A transformação foi simplesmente completa de uma loja caótica, sem controle, perdendo o cliente por mais barato, de uma loja referência em atendimento e em cores, com lucro de verdade e com tranquilidade financeira. E hoje a minha loja recebe depoimentos como esses aqui. Gostaríamos de agradecer a consultoria que a Priscila nos deu no momento da escolha das tintas para o nosso apartamento. Não tínhamos ideia das cores que iríamos usar e ela nos deu um norte e foi certeiro. Ou esse aqui, sempre me auxiliam na escolha das cores e com muitas dicas top. Ou esse aqui, achei a loja por conta do Google e em menos de 15 minutos já estavam com as compras efetuadas. Inclusive, já indiquei. Agilidade e indicação foi o que eu acabei de falar aqui. Compro desde 2012 na loja, tenho total confiança na loja, tanto que nem procuro um segundo orçamento. Viu só? E tudo aquilo que a gente planeja e está aplicando na nossa loja, a gente só sabe se está funcionando quando o cliente está falando. E aqui eu te provei exatamente tudo que eu acabei de falar. Perceba que esses depoimentos não são sobre simpatia, preço baixo, loja barata, eles são a prova de que oferecer um atendimento diferenciado que resolve a maior dor de cliente não só satisfaz, como fideliza, gera indicação, acelera vendas e fundamentalmente se blinda da concorrência, construindo uma loja referência e muito mais próspera. No início desse ano, eu criei um curso online para arquitetos e consumidores aprenderem a escolher melhor as cores e as tintas, mas em uma conversa com um amigo eu contei toda essa mesma trajetória que eu acabei de te contar aqui e ele me disse o seguinte: Priscila, precisa contar isso para outros lojistas também. Tem muita gente talvez passando pelos mesmos problemas e os mesmos perrengues que tu já passou. E muito provavelmente tu vai ajudar uma boa parte deles. E sinceramente, eu duvidei muito disso em pleno 2025, com tanta tecnologia disponível. Será que ainda existe loja sofrendo essas dificuldades que eu sofri lá 16 anos atrás? E eu resolvi tirar a prova disso. Eu fiz um vídeo pro Instagram com os conteúdos mais específicos ali para lojista de tintas e a resposta foi imediata. Pessoas me procurando, confirmando, pedindo consultoria, falando comigo sobre as mesmas dores e os mesmos problemas que eu enfrentei. Foi aí que eu decidi trazer muito mais esse conteúdo para lojista de tintas, para que ninguém, nenhuma loja passe pelos mesmos perrengues que eu já passei e nunca mais percam as mesmas noites de sono que eu perdi. Não tem nada que incomode mais um lojista do que perder o sono por causa da loja, pelo financeiro, por estar com a loja bagunçada, o financeiro bagunçado. E eu te garanto que tudo é uma questão de organização, método, conhecimento e muita persistência. Somente isso. E agora eu vou te ajudar a escrever a tua história de sucesso com a tua loja. Eu sei que no desespero para vender mais, para lucrar mais, muitos donos de loja de tintas tentam estratégias que na verdade não trazem um diferencial de verdade, não aumenta lucro, não aumenta a venda, e o pior é que às vezes acabam entregando de bandeja os clientes para
para concorrência. Se tu tá fazendo alguma dessas 4 estratégias que eu vou te mostrar agora, entenda que elas não vão te trazer nenhum diferencial real para tua loja e, consequentemente, não vão aumentar as tuas vendas de uma forma sustentável. Erro número 1, baixar o preço o tempo todo para ganhar da concorrência. Quantas vezes tu já não pensou como é que eu vou competir com aquela loja barata do outro lado da rua que tá vendendo tudo muito mais em conta, com desconto, do que eu vendo na minha loja? Eu já fiz isso, 16 anos de balcão de loja de tintas, e eu já passei muitas vezes por esse perrengue do preço baixo. Só que sabe o que acontece exatamente? A gente fica tão focado em preço, baixar preço, competir por preço, que a gente entra num ciclo aí e fica preciso ter o preço mais baixo para ganhar da concorrência. Mas deixa eu te explicar exatamente o que acontece com isso, por que tu está, na verdade, prejudicando a tua loja fazendo isso o tempo todo. Pensa comigo, tu vai no supermercado, tem 2 produtos iguais, um custa R$5 mais barato que o outro, e a gente faz o quê? Obviamente pega o mais barato. Por quê? Porque quando a gente tem a mesma coisa, sem diferenciação nenhuma, a gente vai sempre para o mais barato. E essa questão de pegar o que é mais barato, na verdade, o que é isso tudo? É não ter diferenciação nenhuma. Na cabeça do nosso cliente, tinta é tinta, não tem diferença. Só que esses clientes que tinta é tinta, que tu tá atraindo por estratégia de preço, aí é que começa o problema. Deixa eu te dar um exemplo do que acontece na prática. Muitas vezes a gente tá tão desesperado para não perder a venda que entra, na verdade, nessa guerra de preço. Só que quando tu foca no preço como a tua principal arma ali para vencer a concorrência, tu transforma a tua loja em uma loja comum, sem diferenciação nenhuma. Entenda que se tudo é igual, se tinta é tinta, por que o cliente vai pagar um pouco mais na tua loja? Fazendo isso, tu deixa totalmente de ser aquele lojista diferenciado que resolve a dor de cliente, que oferece um atendimento diferenciado. Tu vira, na verdade, um distribuidor de produto barato. E aí tu entrou num verdadeiro jogo de que o critério de decisão do cliente sempre vai ser o preço. Grava isso, anota bem grande isso que eu vou te dizer. Na cabeça do cliente, tinta é tinta. Pode até ser que alguns clientes tenham preferências por algumas marcas, mas a grande verdade é que na cabeça do cliente, produto com produto, a diferenciação sempre vai ser preço. E tem mais uma coisa que, se tu acha que tá perdendo cliente por preço, cuidado. Pesquisas mostram que um atendimento ruim tem um impacto enorme na retenção. Cerca de 87% dos clientes que mudam de fornecedor fazem por causa do atendimento. Nada a ver com preço, muito pelo contrário. Um relatório recente da Octadesk revelou que a qualidade do atendimento ao cliente superou o preço como o principal fator de fidelização no mercado brasileiro. O estudo aponta que 78% dos consumidores estão dispostos mesmo a pagar mais por experiências de compras melhor. E a gente precisa se atentar muito a isso. O cliente que vem por preço tem uma taxa de retenção muito menor do que os clientes que vêm por qualidade de atendimento consultivo e pela confiança que a gente vai construindo no balcão da loja. O cliente do preço, ele normalmente não volta, ele não recomenda, não fideliza, mas o problema real é o que realmente dói, é sacrificar a nossa margem o tempo todo. Deixa eu te contar uma história de um lojista amigo meu. Ele vendia simplesmente R$100 mil por mês e sobrava R$30 mil no caixa dele. E aí ele pensou, se eu baixar mais os meus preços, 20%, eu vou vender muito mais, ganhar mais dinheiro, e realmente ele começou a baixar preço e vendeu muito mais. Vendeu o dobro. Só que o que aconteceu? Quando tu vende o dobro, tu tem muito mais custos envolvidos, principalmente custos com funcionários, com vendedores. Então, no resumo de tudo isso, o lucro continuou sendo o mesmo vendendo muito mais. O vender muito mais pode significar, sim, muito mais clientes, muito mais entregas, muito mais problemas, a equipe de vendas muito maior, trazendo um custo maior. Então, na verdade, a gente tem que colocar no papel se realmente compensa ficar baixando o preço para faturar mais. Na verdade, a loja acaba virando uma máquina de gerar faturamento, que é completamente diferente de gerar lucro. Se a gente não se atenta a isso, a gente entra numa guerra de preços que, na verdade, não tem vencedor nenhum. E o que acontece? Com margens baixas, tu acaba não tendo dinheiro para investir em melhorias, em treinamentos de equipe, treinamentos de vendas, em atendimento personalizado. Tu não consegue, na verdade, criar ali uma diferenciação. Tu fica muito preso nesse ciclo vicioso ali de sobrevivência
sobrevivência, enquanto na verdade tu deveria estar tendo crescimento de lucro na tua empresa. Agora vamos lá. Isso não significa que tu nunca vai poder ajustar os teus... Nada disso. Tu pode sim fazer ajuste de preços de mercado, mas o que eu estou te trazendo aqui é sobre fazer redução de preços da tua estratégia principal de competição da tua loja. Porque quando tu faz isso, tu entra num jogo que tu pode acabar não vencendo. E o que fazer então? A partir do momento que tu para de competir por preço e começa a ter realmente um diferencial por atendimento, por resolver dor de cliente, aí sim tu constrói um negócio de verdade, sólido, que dá resultado. Tu começa a ganhar e ter os melhores clientes e aí sim tu acessa aquele lucro inexplorado a dormir tranquilo de noite. A obrigação de entender isso é nossa. Nós lojistas precisamos entender isso. E eu espero do fundo do meu coração que tu não pense que baixar preço é uma solução para vencer a concorrência, porque não é. É um baita de um problema. Ficar se justificando como, mas o meu concorrente ele vende mais barato, mas é que o cliente ele quer preço, não vai te colocar numa situação melhor. Tu vai continuar exatamente no mesmo lugar. Um lugar de loja que se justifica o tempo inteiro, de uma loja que não prospera e não tem lucro, não tem um financeiro saudável. Erro número 2, montar um painel de cores com as cores que mais vendem. Sabe aquele momento em que tu tá montando ali teu painel de cores para atender melhor o teu cliente na tua loja e pensa, vou colocar as cores que mais saem, assim fica mais fácil do cliente escolher. E eu vendo também com muito mais facilidade, muito mais rápido. Eu fiz isso e sabe o que acontecia? O cliente ele usava o meu painel e o meu atendimento diferenciado e ia comprar no mais barato. E aí eu entendi algo que a maioria dos lojistas não vê quando monta um painel de cores focado só nas cores que mais vendem. Tu está caindo na mesma armadilha que te faz competir por preço. Quando todo mundo é igual, o mais barato sempre vence. Anota aí, quando todo mundo é igual, o mais barato vai vencer. Deixa eu te explicar por que isso acontece. Tu vai e entra em 10 lojas de tintas diferentes, encontra as mesmas cores ali naqueles painéis pintados na loja, 9 delas tem crômio, elefante, papel picado, algodão egípcio, são sempre as mesmas cores. Por quê? Porque essas são as cores que mais saem, todo mundo quer, todo mundo conhece, todo mundo pede, mas é que aqui que tá o problema. Quando o cliente vê essas mesmas cores na tua loja e do concorrente, ele vai e consegue sim diferenciar uma loja da outra. Tinta é tinta, cor é cor, preço o mais barato. E sabe qual é a frase mais batida que tu escuta em lojas de tintas pelos lojistas? Essas são as mais pedidas, as cores que mais saem, exatamente. Quando tudo é igual, quando tudo é comum, quando o cliente ele já conhece, o critério sempre será o preço. Tu não percebe, mas tu tá entregando de bandeja os teus clientes pro concorrente mais barato, porque tu tá atendendo muito bem, dando auxílio, ele tá pegando aquelas cores e tá indo comprar as tintas no lugar mais barato. Entende o que acontece aqui? Tu tá reforçando a ideia de que a tua loja vende mais do mesmo. Tu não está tendo um diferencial nenhum. Tu é apenas um lojista apresentando o óbvio, aquilo que todo mundo conhece. Pior ainda, tu está perdendo a oportunidade de fazer o que tu deveria estar fazendo. Consultoria, atendimento diferenciado. Um painel de cores comum com cores mais vendidas não convida o cliente a preferir a tua loja. Ele pensa, conheço essas cores, vou dar uma orçada, vou dar mais uma olhadinha em outro lugar. Conhece essa frase? Vou dar mais uma pensada, uma olhada? Agora vamos lá. O problema não é ter cores populares no teu painel, o problema é escolher as cores do teu painel sem nenhuma estratégia. Porque quando tu faz isso, tu está dizendo pro teu cliente, aqui tu encontra o que todo mundo encontra. Nada de diferente. Mas quando tu escolhe estrategicamente as cores que vão estar ali no teu painel, pensando não em quantas tu vai vender rápido, mas em como elas vão facilitar um atendimento consultivo de verdade, tudo começa a mudar. Essas cores se tornam, na verdade, um convite para uma consultoria. O cliente já entende que é uma consultoria. Elas criam um ponto de partida para essa conversa real com o teu cliente. Elas não são ferramentas de atendimento, não são só opções de venda rápida. Quando o cliente ele chega e vê cores que está estrategicamente oferecendo ali para ele, que tu vai dizer, essa cor funciona bem em certos ambientes, por tais e tais razões, mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é o ambiente que tu vai querer pintar, qual que é o estilo que tu tá buscando, porque dependendo disso a gente encontra aqui no painel a solução que tu precisa para realmente ter um ambiente personalizado, e aí sim tu tá mudando completamente o jogo. As cores que tu escolheu para estarem estrategicamente ali facilitam e agilizam a escolha do cliente, porque ele vê, na verdade, referências concretas na frente dele, mas ao mesmo tempo elas
elas abrem portas para que tu possa apresentar as soluções personalizadas que se adaptam à necessidade do cliente. Tu deixa de ser um distribuidor ali de tintas e tu vira um consultor que resolve dor de cliente. Sim, escolher cor é dor de cliente. E sabe qual que é a diferença mais importante? Os teus concorrentes são ali mostrando sempre as mesmas cores mais populares, dizendo essa cor todo mundo usa, mas na tua loja tu está tendo uma conversa real com o teu cliente, oferecendo uma solução única, com cores únicas para o espaço do cliente. E aí tu não tá mais competindo por centavos ali sempre pela mesma coisa. Tu está criando diferencial e o teu cliente está percebendo que na tua loja comprar tinta é muito diferente. E aí, finalmente, a gente começa a ganhar da concorrência. Erro número 3, usar estratégias comuns de atendimento. Sabe aquele momento em que tu pensa, já sei o que vou fazer para vencer o concorrente? Vou oferecer frete grátis, vou parcelar em 12 vezes, vou ser super atenciosa ali com o cliente, vou oferecer cafezinho. Tu vai até visitar o cliente na obra. Eu já fiz tudo isso, sabe o que acontece? O cliente sai da minha loja super feliz, tomou um cafezinho, pegou o orçamento e foi pesquisar preço no concorrente. E é aí que muito lojista se engana, acredita que impressionar o cliente com o básico vai diferenciar ele do concorrente. Mas deixa eu ser bem direto, essas estratégias não te blindam da concorrência, nem de longe tu está criando diferencial dessa forma. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Tu oferece um cafezinho, todo mundo faz isso, aí tu pensa, vou oferecer então frete grátis, mas o concorrente faz a mesma coisa. Aí tu vai além, vou dar 24 vezes, sem entrada, mas daí ele vai lá no concorrente e o concorrente faz a mesma coisa. Aí tu pensa, vou ser super atenciosa, vou na obra, vou fazer as medidas, vou fazer um orçamento completo pro cliente. Aí tu faz tudo isso, dedica o teu tempo, mas sabe o que na verdade acontece? O cliente pega todas as informações, aquelas medidas, aquele orçamento e vai pesquisar preço em mais 3 lojas ali da cidade. E óbvio que escolhe o que for mais barato. E aí, tu acabou de trabalhar de graça e entregar ele de bandeja de novo pro concorrente. Isso não funciona. Deixa eu te contar qual é a verdadeira dor do teu cliente. Não é frete, não é o parcelamento, não é nem o cafezinho que tu oferece. É o medo. É aquela sensação de que se eu escolher a cor errada, se eu pintar a parede interna e depois não gostar, e se me venderem algo que eu não gostar, e se eu comprar muita tinta, e se, esses são os problemas que ele realmente quer resolver. Mas quando tu oferece frete grátis, parcelamento estendido, cafezinho, tu não tá resolvendo nada. O cliente pode até ficar muito grato pelos benefícios, mas se ele sair da tua loja sem a certeza ali da cor, sem a certeza de que ele tá fazendo a escolha certa, se ele ficar minimamente na dúvida, ele vai em outra loja sim. E aqui está o segredo que muda tudo. Tudo que é fácil de copiar não te diferencia. Na verdade, essas estratégias criam ali um ciclo vicioso. Tu oferece um frete grátis para se diferenciar, o concorrente copia, tu oferece um parcelamento, o concorrente copia, e aí o que sobra é preço baixo. É o que vai importar para o cliente. Quando tu não consegue de verdade criar um diferencial, que o cliente percebe que tu tem esse diferencial, o único critério que sempre vai restar vai ser o preço. Se a gente não se atenta a isso, a gente fica preso nesse jogo da concorrência e ninguém ganha de nenhum dos lados. Agora vamos lá. Eu não estou te dizendo que tu não pode oferecer um frete grátis, ser atencioso, oferecer um café. Não é nada disso. Claro que tu deve oferecer, só que isso são coisas básicas já esperadas para o cliente. Um cliente, ele espera ser muito bem tratado, é o mínimo de uma loja. Mas o que eu estou te dizendo aqui é que tu não ache que elas vão te diferenciar. É isso que eu quero te dizer. O que te diferencia da concorrência de verdade, aquilo que realmente vende, é aquilo que é difícil de copiar. É aquilo que requer mais conhecimento, expertise, estratégia, principalmente. É aquilo que resolve de verdade a dor de um cliente. Aquele medo de escolher cor, medo de comprar errado. E quando tu começa a ser um solucionador, o cliente ele começa a enxergar a tua loja de uma forma diferente, aí tu para de competir por preço e tu vai competir por valor. E aí sim que finalmente o cliente começa a perceber que na tua loja tem mais vantagens do que na tua concorrente. Erro número 4, marketing genérico. Deixa eu te contar a história de um lojista que eu conheci. Ela estava com muita dificuldade de vender e ela pensou assim, eu vou fazer um marketing, vou contratar um carro de som, é uma loja do interior, vou contratar um carro de som
som, vou divulgar minha loja, vou fazer ela ser mais conhecida, e ela gastou ali em torno, não lembro, 2, 3 mil reais em marketing com esse carro de som para divulgar a loja dela. Sabe o que aconteceu? No começo, parecia que estava até funcionando. Muita gente foi mesmo até a loja. Mas deixa eu te contar como isso funciona exatamente. Na cabeça do cliente, ele vai até a loja, vou dar uma olhadinha na loja para conhecer. Só que o que acontece com isso? As pessoas que iam chegando na loja identificaram que ela tinha exatamente os mesmos produtos do concorrente. O que acaba acontecendo novamente se uma loja não tem diferencial nenhum, nem de atendimento, nem de produto, o mesmo critério dos clientes compararem a loja dela com a loja do concorrente que eles já conheciam. Ela, na verdade, gastou em marketing para levar os clientes para a loja e, na verdade, não adianta nada o cliente chegar na loja se tu não tem estratégia de vendas nenhuma, estratégia de atendimento nenhum. Porque quando tu não tem, na verdade, um diferencial, o marketing te traz clientes, mas não te faz vender como tu gostaria. Agora, deixa eu te contar como que poderia ter sido o desfecho dessa história. Ela, como uma lojista, ela queria crescer, tornar a empresa dela mais conhecida, vender muito mais, e antes de fazer o marketing, ela deveria ter criado um diferencial para depois atrair e reter estes clientes. Tu precisa, na verdade, primeiro preparar a loja, criar painel de cores estratégico, criar um atendimento consultivo e aí sim investir em marketing. Se tu faz dessa forma, os clientes que eles vão chegando, eles vão encontrando, na verdade, uma loja diferente e isso chama muito mais atenção. Num primeiro momento, até o cliente ele pode ir até a tua loja pesquisando o preço, mas quando ele começa a conversar com os vendedores da loja, ele percebe que na tua loja as coisas já são bem diferentes do concorrente. E sabe qual é a real diferença entre essas duas histórias que eu contei? Uma história real de tu investir em marketing e não investir em um atendimento diferenciado e tu investir em um atendimento diferenciado e depois investir em marketing, a ordem disso importa sim e muito. Tu pode até trazer 100 clientes para tua loja com o marketing, mas se a tua loja não está preparada para atender eles de uma forma diferenciada, tu está apenas trazendo 100 pessoas que chegam ali pensando em preço, em promoção, em conhecer a loja. Tu gastou dinheiro para fazer essa propaganda e, na verdade, não ganhou nada com isso. E o pior, pensa aqui comigo, se o teu marketing só fala em desconto, promoção, frete grátis, tu está, na verdade, educando o teu cliente a procurar o quê? O mais barato. E quando o cliente ele vem procurando o preço, ele vai sim procurar somente o preço. Se a gente não se atenta a isso, a gente coloca dinheiro em marketing para atrair clientes e a gente não consegue fazer conversão. E aí a gente começa a culpar a economia, culpar governo, culpar impostos, mas é que na verdade a gente não está criando estratégias que realmente façam a gente vender mais com muito mais lucro, com muito mais qualidade. Agora vamos lá, não estou dizendo para te não fazer marketing, não é isso. Marketing é importante sim, muito importante. O que eu estou te dizendo é, marketing sem uma loja preparada é como colocar gasolina num carro sem motor, mais ou menos isso. Tu está desperdiçando, na verdade, o teu dinheiro. A ordem certa está em primeiro tu diferencia a tua loja, cria as tuas estratégias, tu cria um atendimento diferenciado de verdade, um painel de cores estratégico, uma consultoria de verdade que vai resolver todas as dores do teu cliente, aí tu treina a tua equipe para isso e aí sim tu começa a fazer o marketing da tua loja. Depois que a tua loja tá pronta, depois que tu tem um diferencial real, perceptível pelo teu cliente, aí sim o marketing vai funcionar muito bem. Aí sim tu vai atrair clientes que vão comprar, mesmo que cheguem pensando em promoção. Eles vão sair ali tendo uma experiência muito diferente. Então, o meu conselho como lojista é, antes de investir em marketing, invista em diferencial. Coloca a mão na massa, arruma a tua casa, treina a tua equipe, cria um painel estratégico, oferece atendimento diferente. E aí sim, quando tu estiver com tudo pronto, o marketing para multiplicar os resultados da tua loja. Aí sim tu vai acessar aquele lucro inexplorado que tu sempre buscou. Percebe como todas essas soluções que talvez tu já tenha tentado na tua loja, na verdade te prendem em um ciclo vicioso de brigar o tempo todo ali por promoção, margem baixa e não te traz resultado nenhum, não te faz vencer a concorrência, na verdade te torna o concorrente do teu concorrente, no pior sentido da palavra. Mas como eu te disse, existe um jeito diferente, existe uma forma de blindar ali a tua loja da concorrência, de atrair os clientes que realmente valorizam a tua loja e essa forma é através de um atendimento diferenciado estratégico. Nem todo cliente valoriza essa diferenciação, mas o cliente
cliente que valoriza tem que ser teu. Sempre vai existir o cliente que só quer preço, que não quer atendimento nenhum, que não dá a mínima para atendimento diferenciado. Isso é normal. Mas para sair da guerra de preços, a saída é focar nessa fatia de mercado que valoriza um atendimento diferente. Agora que tu já sabe o que não fazer, nós vamos mergulhar no que realmente funciona para uma loja de tintas. A melhor saída para resolver esse problema com concorrência é ter um diferencial competitivo que blinda a tua loja da concorrência, que é tendo um atendimento diferenciado na loja de tintas. Esquece marketing genérico que não vende, esquece gentilezas com os clientes, painéis de cores genérico, isso tudo é básico, isso tudo o cliente encontra em qualquer lugar. O teu verdadeiro poder está em se tornar uma loja diferenciada, uma loja especialista, uma loja que soluciona problema de cliente, loja que entende e atende. Eu chamo isso de atendimento diferenciado em uma loja de tintas. E ele se baseia em 3 pilares fundamentais. Pilar número 1, o atendimento consultivo, principalmente em cores. Lembra que eu falei sobre aquele medo do cliente, aquele medo de escolher a cor errada, de ter que conviver com aquilo por muito tempo, aquele medo de errar, de gastar dinheiro com mão de obra, de ter que comprar outra tinta para trocar a cor e acabar tendo ali um prejuízo? Pois é, o primeiro pilar do atendimento diferenciado é exatamente resolver esse medo que o cliente tem em errar. É dominar a arte de guiar o cliente na escolha de cor e na escolha de cor certo para o ambiente dele. E quando tu faz isso, passa a ser não apenas uma loja de tintas comum, mas sim uma loja de tintas com um atendimento muito diferente. Tu e a tua equipe estão vendendo segurança, estão vendendo confiança, estão vendendo, na verdade, uma certeza de um resultado satisfatório para o cliente. Agora, deixa eu ser bem clara em relação a esse atendimento em cores. Não é apenas dizer essa cor é bonita, não é apenas dar uma opinião pessoal, é entender o ambiente do cliente. E aí sim tu dizer para ele que essa cor funciona por causa da iluminação que ele tem, por causa das características que ele trouxe em relação à casa, o ambiente. Isso é transformar uma escolha de cor baseada aleatoriamente em um gosto pessoal em uma escolha baseada em conhecimento. É transformar um acho que fica bom em eu tenho certeza que isso vai funcionar por causa disso, disso e daquilo. Aqui está o ponto crucial. Esse conhecimento, esse diferencial da tua loja é incopiável. Ninguém pode copiar esse diferencial da tua loja. Ninguém pode copiar uma capacidade de resolver dor mais profunda do cliente. Tu deixa de ser uma loja de tintas comum e passa a ser uma loja de tintas que tem uma consultoria de cores. Eles, ao invés de fazer uma consultoria e guiar o cliente do jeito certo, eles não dão segurança para o cliente e transferem essa responsabilidade para o cliente. Entregam um leque de cores, oferecem ele a compra dos testes de cores. Pensa bem, tu dedicou 45 minutos com esse cliente. Aí ele sai com o teste comprado, faz o teste de cores, gosta e aí começa a ligar para 3, 4 lojas para fazer o orçamento e óbvio que ele vai comprar onde o preço for menor. Tu fez todo esse trabalho, o concorrente não fez nada e o concorrente é que ganhou a venda. Por quê? Porque tu deixou o cliente sair da tua loja sem a solução. Tu colocou todas as escolhas na mão do cliente sem orientação nenhuma e quando tu faz isso, tu assume todo o risco de perder a venda. Muito cuidado com isso, porque quando tu faz o atendimento e não fecha a venda na hora ali dentro da loja, tu está basicamente entregando para o mais barato o teu cliente. Quando tu guia o teu cliente com agilidade, com confiança, com segurança, ele vai fechar na hora contigo. E quando tu fecha a venda na hora, tu cria 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, tu cria um vínculo de escolha. O cliente saiu da tua loja com a tinta e não com o teste. Ele saiu com a solução que a tua loja ajudou a encontrar. Já pago, já comprado, ele tem o produto na mão e não tem opção de procurar no concorrente. Segundo, que tu cria uma experiência. Ele vivenciou, na verdade, uma consultoria real na tua loja e não apenas ali um conselho, um atendimento comum. Ele vivenciou um processo inteiro dentro da tua loja e comprou a solução que tu recomendou. E isso fica muito marcado para o cliente. Terceiro, tu cria um relacionamento. Ele não vai comparar a tua consultoria, a tua loja com de outra loja, porque isso nem tem como, nem existe. Ele já comprou contigo, ele já confiou e ele já fidelizou na tua loja. E isso é incopiável. Agora eu sei que tu
deve estar pensando que seria muito legal um atendimento consultivo, principalmente em cores na tua loja, mas como que eu vou fazer para entender isso, treinar ainda os vendedores? Calma, porque eu preparei uma surpresa no final dessa aula. Eu vou te mostrar uma solução onde eu vou treinar a tua equipe de vendas de graça. Mas por enquanto vamos continuar aqui entendendo como isso na verdade funciona, porque quando tu entende o porquê, tudo começa a ficar muito mais fácil. Sabe a diferença entre uma loja que apenas dá conselhos e uma loja que de verdade atende de uma forma mais profissional? A loja que tem um atendimento diferenciado e consultivo oferece informação e leva o cliente a sair da loja com a tinta já comprada, já decidido. Quando tu faz isso, quando tu transforma a compra de tinta em uma consultoria que resolve o medo do cliente, não está competindo mais já no mesmo jogo. Aquele jogo que o lojista oferece frete grátis, parcelamento não sei quantos, desconto, promoção, tu está num jogo completamente diferente dessas lojas. Porque na verdade tu deixa de vender tinta, produto, passa a vender o quê? Segurança, confiança, e isso não tem preço. Segurança se traduz a cliente satisfeito e fidelizado. E esse cliente, ele traz sim muita indicação e a gente não precisa investir um centavo em marketing. Pilar número 2, técnicas de vendas. A forma que tu vende muda tudo. A gente já falou que o atendimento diferenciado, principalmente em cores, é fundamental. Tu guia o cliente, resolve o medo dele, cria segurança, mas aqui está a verdade que muda tudo. Conhecimento não é o suficiente. Tu precisa saber como usar esse conhecimento de uma forma estratégica para fazer 3 coisas. Primeiro, aumentar o valor de compra do teu cliente, não através de pressão, mas através de soluções inteligentes. Segundo, fechar a venda na hora, sem deixar o espaço para comparação de preços. E terceiro, criar uma experiência que faz o cliente voltar e recomendar a tua loja. É a diferença entre ter expertise e saber como transformar essa expertise em vendas que multiplicam o teu lucro. Estratégia número 1, vender itens complementares conectados à dor do cliente. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina 2 cenários diferentes, mas que ilustram a mesma lógica. Um cliente, ele chega na tua loja procurando uma tinta barata. Ele quer economizar, mas sabe qual é a dor real desse cliente? Ele quer resultado. Ele quer que minimamente essa tinta renda, tenha uma boa cobertura. Mesmo ele sabendo que está comprando tinta barata, ele espera isso tudo e se ele não gostar da tinta, ele ainda vai reclamar na tua loja. Agora imagina um outro cliente que chega na tua loja procurando uma tinta boa, uma linha premium, a melhor tinta da loja. Ele investiu alto. Qual que é a dor desse cliente? Ele quer resultados que sejam impecáveis, perfeitos, à altura do que ele investiu. E se a tinta não render, e se a tinta não cobrir, mais uma vez esse cliente reclama na loja. E aqui está o ponto crucial disso tudo. Em ambos os casos, o rolo de pintura, por exemplo, não é um custo extra para o cliente, entende? O rolo, na verdade, ele vem como uma solução para um futuro problema desse cliente. Quando tu conecta um produto complementar à dor principal do cliente, algo começa a acontecer. Aqui eu trouxe o exemplo do rolo, mas serve para qualquer outro produto complementar. O cliente começa a ver aquele produto complementar não como um gasto, ele começa a ver como parte da solução que ele precisa para um resultado que ele está buscando. Tu transforma uma venda adicional em uma necessidade. E quando o cliente ele sente que ele está fazendo uma escolha inteligente, quando ele entende que o rolo vai garantir que a tinta dê uma melhor cobertura, um melhor acabamento, ele compra, porque ele não está comprando rolo, entende? Ele está comprando o resultado que ele está buscando. E isso é que a gente chama de uma venda consultiva inteligente. Ninguém vai empurrar produto nenhum, é oferecer uma solução. Entende que tudo é a forma como a gente oferece e vende os produtos? Estratégia número 2, fechar a venda na hora. Agora deixa eu te falar sobre algo que faz total diferença no fechamento de vendas. Quando tu conduz o cliente a uma decisão na hora, tu cria algo muito, muito, muito importante. Comprometimento emocional. O cliente que sai da tua loja com uma compra feita, sente que fez uma boa escolha, fez uma escolha certa, porque ele confiou na tua loja, tu tornou ali a decisão dele muito mais fácil com o teu atendimento. Mas quando o cliente ele sai da loja pensando mais um pouco, vou dar
mais uma pensada, aí a história começa a mudar completamente. Ele entra em um modo completamente diferente. Ele liga para o concorrente pesquisando preço. Ele pode muitas vezes duvidar das tuas recomendações. Ele transforma a decisão que era baseada em conhecimento em uma decisão baseada em preço. A diferença entre esses dois cenários é a diferença entre vender e perder venda. É a diferença entre o cliente que confia na tua loja e o cliente que está apenas comparando tua loja com a da concorrência. Se a gente não se atenta a isso, a gente deixa o cliente sair pensando e a gente sabe exatamente o que vai acontecer depois. Ele vai comparar e quando ele compara quem vende mais barato. Quando tu fecha na hora, tu não deixa espaço para dúvida entrar na vida do cliente. Tu não deixa espaço para o cliente comparar preço, porque a decisão ali já foi tomada, o comprometimento já foi criado e esse comprometimento é muito mais forte que qualquer preço que um concorrente possa oferecer. Estratégia número 3, gatilhos mentais estratégicos. Agora deixa eu te mostrar como a psicologia pode ser a tua aliada na hora de fechar a venda. Existem gatilhos mentais que funcionam naturalmente na mente do cliente. E quando tu usa de uma forma mais estratégica e ética, nunca se esqueça disso, eles aceleram a decisão de compra e reforçam o valor que tu está oferecendo na tua loja. Gatilho mental da autoridade. Quando tu posiciona a tua loja como uma autoridade no assunto cores e tintas, quando o cliente ele vê que a tua loja tem um conhecimento, quando a tua equipe tem um conhecimento que esse cliente nem imaginava que existia, nem imaginava que poderia ter em uma loja de tintas, como guiar o cliente até uma escolha de cor, ele naturalmente confia muito mais nas recomendações. Ele não questiona tanto e ele segue os conselhos que foram dados ali no balcão da loja, porque ele enxerga a loja como uma loja especialista no assunto. Gatilhos mentais da escassez e urgência. Quando há uma razão para decidir agora, o cliente ele não adia decisão, porque ele sabe que se ele não decidir agora, ele pode perder uma baita oportunidade. A urgência transforma uma decisão que poderia ser adiada em uma decisão imediata. As decisões imediatas, quando baseadas em conhecimento e confiança, são as que geram mais satisfação e menos arrependimento. O cliente se sente bem com a compra que ele fez, porque na cabeça dele, ele fez sim uma escolha inteligente, porque ele não perdeu oportunidade. Sabe a diferença entre um vendedor comum e um vendedor estratégico? É exatamente isso. Já a escassez é quando a gente faz aquele orçamento daquelas 10 latas e a gente avisa o cliente que aquelas 10 latas ainda estão com um preço antigo e agora as próximas latas que vierem, quando vierem, porque a gente não tem em estoque, serão com preço novo. Então temos apenas essas 10 latas desse orçamento em estoque. Isso é escassez e faz o cliente tomar a decisão muito mais rápido. Então são gatilhos mentais que ajudam no processo de decisão do cliente no balcão da tua loja de tinta. Pilar número 3, implementar estratégias na loja. Tu implementou o atendimento consultivo, tu já dominou técnicas de vendas, o cliente entra na tua loja, tu guia ele até o produto ideal, a cor certa, ele confia na tua loja, ele se sente seguro, ele tá pronto para comprar e aí ele compra uma tinta que na verdade não te dá uma boa rentabilidade. E no final do mês tu olha para os teus números e pensa, vendi bastante, mas não sobrou o quanto eu gostaria. Aqui tá a verdade que ninguém fala, o atendimento diferenciado traz sim clientes, técnicas de venda não fecham vendas, mas estratégia de loja garante que a tua loja seja lucrativa, garante o teu lucro no fim do mês. De que adianta ter um monte de cliente, ter um alto faturamento e não ter lucratividade? A estratégia de loja é o que transforma o teu esforço em um lucro real. E eu sei muito bem como funciona porque já vivi isso durante muito tempo. Vou te mostrar aqui um exemplo de uma estratégia que eu utilizo lá na minha loja para aumentar os meus lucros. Indicar produtos bons de acordo com o que o cliente precisa, mas extremamente lucrativos para a loja. A tua equipe sabe exatamente quais são os produtos que mais trazem margem para a loja. Saber quais são os produtos realmente mais lucrativos entre as marcas que tu tem é crucial para um bom resultado no fim do mês. E ter essa informação muito clara do que precisamos vender, onde vamos focar e alinhar muito bem com o atendimento consultivo que tu oferece, tu vai conseguir guiar exatamente o teu cliente para esses produtos de forma natural. Tu de forma nenhuma está vendendo, está empurrando algo para o cliente. Tu está direcionando de acordo com o que ele precisa e, obviamente, de acordo com o que é mais rentável para a loja. A lógica de indicar produtos lucrativos sempre vai ser oferecer boas soluções para o cliente e, junto com isso, oferecer o que vale mais a pena para a loja. O lojista que apenas vende sem ter esse conhecimento, sem ter esse direcionamento de produtos de margem, ele está sujeito a surpresas no fim do mês. Mas o lojista que lucra de verdade é aquele lojista que sabe tomar decisão, sabe
direcionar, sabe quais são os produtos estratégicos ali que valem muito mais a pena para ele vender. Ele simplesmente não coloca os produtos para venda. Na verdade, ele pensa em cada detalhe de cada produto, tudo calculado ali para oferecer para o cliente. E quando tu faz isso, quando tu transforma a tua loja em uma máquina estratégica de lucro, tu começa a jogar um jogo muito diferente. Jogar o jogo do lucro é ser estratégico, é pensar em cada detalhe da loja, é ter um conhecimento extremamente aprofundado, minimamente, de todos os produtos e aí criar as estratégias. Percebe a diferença? Não é sobre fazer mais do mesmo, é fazer tudo completamente diferente, com foco sempre no estratégico. Desde o atendimento, painel de cores, marketing, produto, não é sobre transformar a tua loja em um mero ponto de venda de tinta, e sim um centro de solução onde o cliente encontra não só o produto, mas principalmente cores com segurança, orientação, certeza de um resultado incrível. É a combinação do atendimento estratégico, consultivo em cores, técnicas de vendas e estratégias em geral da loja. É ela que te dá segurança para vender sem medo de perder para aquele concorrente barato e, além disso, estratégia te dá mais agilidade para poder escalar faturamento. No mercado competitivo que a gente tem hoje, quem continuar vendendo apenas produto, tinta, vai ficar para trás. A oportunidade é para quem se posiciona como a loja diferente, especializada, solucionadora de problemas e entende que o lucro de verdade está na inteligência da venda e gestão. É hora de parar de brigar por migalhas e acessar de verdade o lucro. Tudo que eu compartilhei contigo hoje já te coloca muito à frente do que eu sabia quando eu comecei. Tu já aprendeu o que tu precisa para evitar os erros que eu cometi lá no meu início. Tu sabe exatamente agora o caminho para te ter mais lucro, vender muito melhor e muito mais. Claro que em apenas uma aula, com um tempo tão curtinho, eu não consigo te detalhar tanto assim o meu conhecimento. E muitos lojistas perguntam lá no meu Instagram se existe algum treinamento, algo mais detalhado, mais aprofundado em relação à loja de tintas. E existe sim o meu treinamento, com tudo bem mais detalhado, mais prático, de uma forma mais estruturada para quem quer ir mais rápido de verdade, para quem quer ir mais a fundo e transformar de uma vez por toda a sua loja de tintas. Eu vou te apresentar agora todo o meu treinamento, o curso Cor e Lucro. O curso Cor e Lucro é um treinamento completo, muito detalhado e prático para que tu possa acessar esse potencial que tem dentro da tua loja. Ele é a solução para sair de uma loja comum para uma loja realmente diferenciada. Lá tem aula de atendimento com estratégia, atendimento consultivo em cores, mas um atendimento rápido, tá? Porque nenhum lojista tem tempo para ficar 2 horas escolhendo cor com o cliente. Quantas vezes um cliente chega na tua loja totalmente perdido, sem saber nem por onde começar? Mesmo com a tua boa vontade, tu não te sente seguro em direcionar o cliente para aquela escolha ideal, fica ali um tempão e não consegue auxiliar de uma forma mais segura e assertiva esse teu cliente. Venda de cor não pode ser demorada. Quantas vendas tu pode perder porque o cliente ainda vai pensar, ele não tem certeza, não ficou seguro com aquela escolha e talvez nunca mais volte. No Cor e Lucro, tu aprende com os mínimos detalhes como dar esse atendimento consultivo mais rápido, como entender cada perfil de cliente para poder fazer as indicações corretas. Tu vai ver como é simples com técnica e isso tudo te permite usar o teu painel de cores como uma ferramenta para vender muito mais. E essa ferramenta, quando tu sabe usar ela de verdade, tu transforma a indecisão do teu cliente em uma venda fechada. E o melhor de tudo isso, ele vai voltar e ainda vai te indicar. Tu vai encontrar também dentro do Cor e Lucro estratégias de vendas, blindando a tua loja da concorrência. Tu te dedica muito ao teu cliente, faz realmente um atendimento consultivo em cores, dá todas as informações que ele precisa e ele simplesmente compra no concorrente. Isso é extremamente frustrante. É um conhecimento em um tempo que a gente simplesmente joga fora, entrega de graça para o concorrente. No Cor e Lucro, eu vou te ensinar a montar o passo a passo desse material estratégico, desse painel de cores estratégico. Não é só um painel de cores bonito, é uma ferramenta que vai te blindar do teu concorrente. Vai aprender a selecionar as cores ideais, quais cores vão para o painel de cores, quais cores não vão para o painel de cores. E eu vou te mostrar o meu próprio painel de cores, como eu montei passo a passo, os materiais que eu utilizei, como eu fiz para economizar também, afinal de contas, fazer um painel com muita cor realmente custa muito caro para nós de tintas e eu te ensino a fazer isso de uma maneira muito mais econômica. Dessa forma, a tua loja se torna simplesmente única para os clientes. O cliente ele não tem nem para onde fugir, porque a solução que ele quer, com segurança, com tudo que tu tá oferecendo, ele só encontra na tua loja. As tuas vendas ficam muito mais protegidas
protegidas, blindadas em relação àquele concorrente barato. Outra coisa importantíssima que tu encontra dentro do Cor e Lucro com detalhes é a precificação. Se tu vende, cada vez menos vê a cor do dinheiro, pode ser problema sim de precificação, de estratégia de preço. Se tu só tá pagando as contas, pode ser que sim, a tua precificação, a tua estratégia de vendas esteja totalmente errada. Tu precisa dominar 100% da precificação para aí sim criar as tuas estratégias e vender aquele produto que realmente te deixa dinheiro no caixa. Não adianta tu aumentar venda se tu não consegue aumentar lucro. Isso não vai mudar nada na tua loja. Tem clareza sobre isso, sobre o desempenho financeiro da tua loja, tu vai conseguir sim avançar. Então esse módulo é feito para o lojista que quer parar só de pagar a conta e começar a realmente ver qualidade do que ele está vendendo. Como eu faço escolha das parcerias das marcas que eu trabalho dentro da minha loja e parceria com os clientes também, como eu busco novos clientes, como eu trago esses clientes para dentro da minha loja sem precisar investir tanto dinheiro assim em marketing. Com tudo isso, a tua loja acaba sim tendo um fluxo de clientes muito mais constante, clientes que já chegam muitas vezes decididos e vão comprar sim contigo. Vai ter muito mais pessoas te indicando, com isso acelerar e muito o teu crescimento. O que tu vai receber ao entrar no Cor e Lucro hoje? As aulas do Cor e Lucro são gravadas, tu pode acessar quantas vezes tu quiser, assistir de onde tu quiser, do horário que tu quiser, durante o período de vigência do curso. Tem vários módulos divididos em várias aulas curtinhas, não tem aula longa, aula chata, aula cansativa, são todas as aulas entre 15 a 20 minutinhos, tu pode determinar um dia, assistir uma aula de 15 minutinhos e já aplicar na tua loja. Tu pode tirar as tuas dúvidas diretamente comigo no meu suporte via WhatsApp. Sou eu que vou falar contigo, vou te responder todas as tuas dúvidas. Tu não vai travar em nenhuma aula porque eu vou estar junto contigo. A partir do momento em que tu entra dentro do Cor e Lucro, eu automaticamente já te chamo no WhatsApp, tu já fica com o meu contato e todas as aulas que tu vai assistindo, tu pode sim vir falar comigo. Se tu assistiu uma aula, ficou um pouco na dúvida, tu faz um pouco diferente, será que a forma como eu estou fazendo está correta? Será que eu preciso mudar? Entra em contato, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar, vai discutir a estratégia. Tu tem o meu apoio total durante todo o período de vigência do curso. Teremos bônus para quem entrar nesta turma do Cor e Lucro? Óbvio que teremos bônus totalmente gratuitos. E olha, o melhor bônus que eu já fiz até hoje, se eu fosse tu, eu não deixava de aproveitar, porque será a única turma com este bônus totalmente gratuito. Será o meu treinamento exclusivo para vendedores de loja de tintas. Sim, eu vou disponibilizar para todos os teus vendedores o meu curso, o meu treinamento para vendas em loja de tintas, com estratégia de vendas, como vender cor, ter um atendimento mais consultivo em cor, totalmente focado para vendedores. Este treinamento será liberado de forma online, gravada também, os teus vendedores vão poder assistir o horário que quiser, quantas vezes quiser, também durante o período de vigência desse curso, e esse curso será liberado agora já em janeiro de 2026 para os seus vendedores já começarem o ano de 2026 com tudo, com estratégia, atendendo bem, um foco total em um atendimento diferenciado. Então, se eu fosse tu, não perderia essa baita oportunidade, porque eu sei o quanto é difícil treinar equipe de venda. Temos mais um bônus, uma aula super especial com uma profissional, onde falamos sobre contratações de funcionários, mas uma aula essencial para que tu entenda como funcionam as contratações, por que a gente contrata muitas vezes errado. Então é uma aula bem específica e voltada para contratações de pessoas. Tem também outro bônus totalmente gratuito, que é uma consultoria comigo ao vivo e online. Sim, tu terá uma consultoria individual comigo de 1 hora, uma baita oportunidade para a gente conversar sobre estratégias, para eu entender qual o momento que tu está dentro da tua loja, poder te direcionar, poder te auxiliar de uma forma personalizada para resolver os teus maiores problemas de hoje dentro da tua loja. E tem mais um bônus também, que é um guia prático, são 5 passos para eliminar venda fiada e ter muito mais tranquilidade. Um guia direto ao ponto que vai poder de uma vez por todas acabar com esse fiado na tua loja, proteger o teu fluxo de caixa, ter mais tranquilidade financeira. E agora certamente tu deve estar pensando quanto custa ter acesso a isso tudo, ter esses bônus, ter esse atendimento pelo WhatsApp, ter essa consultoria individual. Olha, eu vou te ser muito sincera, hoje qualquer treinamento, qualquer consultoria individual está em torno sim de R$ 5.000,
reais. Eu mesmo já investi muito mais do que isso em curso online, consultoria, que eu vou te ser bem sincera, nenhuma delas foi focada para a loja de tintas. Nenhuma me deu um atalho tão grande assim. Eu tive sim que testar e muito, errar e acertar. Isso levou um período bem grande de tempo. Ter algo direto ao ponto, sinceramente, que economize o nosso dinheiro, economize o nosso tempo. Não tem nada que vale mais a pena. Economize o nosso tempo e o nosso dinheiro do que algo focado e direcionado para aquilo que a gente precisa. E olha, quando a gente começa a minimamente aplicar alguma estratégia e começa a ver resultado, o nosso negócio realmente prosperar, a gente vê clientes satisfeitos, conseguir sair da guerra de preços, isso não tem nada nesse mundo que dê uma sensação melhor. Se tu fosse contratar só um treinamento de vendas para tua equipe, eu duvido muito que isso custaria menos de R$2.000. Uma consultoria individual de 1 hora com um profissional, acho difícil também custar menos do que R$1.000. Então só aí a gente já tem R$3.000, fora, claro, o valor do curso. Mas calma que o Cor e Lucro não custa nem perto disso. Todo esse treinamento, todo esse método, todos esses bônus, todo esse suporte valem 2 latas de tintas a mais que tu precisa vender no teu mês. O valor do Cor e Lucro é 12 vezes de R$206,54 no cartão de crédito. Gente, R$206. Tu sabe o que isso significa? Se tu aplicar uma estratégia e vender 2 latas de tintas a mais no teu mês, tu paga isso com muita tranquilidade. E eu tô falando 2 latas de tintas a mais pensando num lucro líquido muito baixo. Um lucro líquido de R$100 e uma lata de tintas realmente é um lucro. Eu tô jogando isso muito para baixo, porque na verdade R$200 é um lucro líquido legal para apenas uma lata de tintas que tu tem que vender a mais no teu mês para pagar a parcela do Cor e Lucro. Tá, Priscila, realmente é muito pouco vender apenas 1 ou 2 latas de tintas a mais, aplicar a estratégia, realmente tá tudo certo. Mas se eu não gostar? Sim, óbvio que tu tem garantia. Quando tu acessa o Cor e Lucro, tu já pode ali pedir a solicitação de devolução, caso tu veja que não tem nada a ver com a tua loja. Tu tem a garantia incondicional de 7 dias para pedir o reembolso total, sem problema nenhum, sem questionamento nenhum. Se tu acha que o Cor e Lucro não é para ti, não vai te ajudar em nada, não tem problema. Basta tu fazer a solicitação na plataforma que eu te devolvo 100% do valor sem nenhum problema. E além disso, eu vou te mostrar o quanto eu confio no que eu ensino, no que eu aplico, que eu vou te dar uma garantia condicional. A garantia condicional é 90 mais 90 mais 500. O que é isso? A garantia condicional funciona da seguinte forma. Tu vai ter 90 dias para assistir todas as aulas do Cor e Lucro, aplicar tudo que eu ensino lá detalhadamente, passo a passo. Se tu aplicando tudo isso, se não tiver nenhum resultado, eu farei uma consultoria individual, onde eu vou traçar um plano de ação bem personalizado para tua loja. Se depois disso, depois de ter traçado um plano de ação, ainda assim tu não teve nenhum resultado, não notei diferença nenhuma, eu te devolvo 100% do valor que tu investiu e eu ainda te dou mais R$500 no teu bolso para compensar ali o tempo que tu se comprometeu comigo. Ou seja, ou tu tem resultado de verdade na tua loja, ou eu te devolvo todo o teu dinheiro e ainda te dou R$500. O risco é zero, o risco é todo meu. Eu só preciso de lojistas comprometidos que queiram de verdade sair de uma loja comum e ser uma loja diferenciada. Então agora a decisão está 100% nas tuas mãos. Tu pode simplesmente continuar tentando do jeito que tu quiser, talvez perdendo venda, perdendo tempo, se frustrando, perdendo para um concorrente mais barato, ou tu pode dar o próximo passo para transformar a tua loja de tintas em uma loja diferente das lojas dos seus concorrentes. Clica aqui no link da descrição desse vídeo, que tá logo aqui embaixo, garante a tua vaga no Cor e Lucro, aproveita esses bônus gratuitos de consultoria e treinamento de equipe, não perde de verdade o tempo e a oportunidade de mudar a história da tua loja, como de verdade eu mudei completamente da minha. Chegamos então ao final desta Masterclass, eu compartilhei contigo todos os pilares que transformaram a minha loja, que podem transformar a tua também. Agora tu tem 3 caminhos a seguir. O primeiro é simplesmente ignorar tudo que eu falei aqui hoje, continuar com a tua loja do mesmo jeito, sem encarar de verdade a realidade, sem lutar pelos teus lucros, aceitar essa frustração aí de ver o concorrente sempre torrando preço o tempo todo. A segunda opção é tentar fazer tudo isso que eu te ensinei sozinho. Pode fazer como eu fiz, por tentativa e erro, vai perder um pouco mais de tempo, talvez de dinheiro, ou tu tem a terceira opção de vir comigo para
dentro do Corilucro, ter mais atalho, conversar comigo, ir muito mais rápido, com mais segurança. Então as matrículas do Corilucro estão abertas com todas essas condições especiais. As matrículas se encerram em pouquíssimo tempo, então não perde essa oportunidade única simplesmente de transformar a tua loja de tintas. Para se inscrever e garantir todos esses bônus, fica aqui embaixo no link, faz a tua inscrição, vem fazer parte do time de loja de tintas que vendem, que tem clientes fiéis, deixando de uma vez por todas aquela concorrência chata para trás. Entrando no Corilucro automaticamente, eu já vou falar contigo, já vamos agendar ali a nossa primeira consultoria individual online e eu te espero lá dentro do Corilucro. Muito obrigada por ficar aqui comigo e até lá!